É urgente! A Câmara dos Deputados está ignorando o STF e avançando para suspender a ação do golpe contra Bolsonaro. Eu estou extremamente surpreso com essa notícia aqui. Isso tem que ficar claro, isso tem que ser dito. Eles deram o golpe no Brasil. Eles criaram, além das narrativas, das perseguições, o uso do sistema, o uso das instituições para perseguir pessoas, mas ao fim de tudo, para alterar, para modificar o resultado das eleições. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Erika Hilton aciona a ONU contra os Estados Unidos após visto masculino. A deputada federal Erika Hilton disse que acionou a Organização das Nações Unidas e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o governo dos Estados Unidos. Ela falou ainda que teve o apoio de mais de 150 entidades e parlamentares do Brasil e da América. A parlamentar brasileira, que é transexual, teve que cancelar uma viagem para os Estados Unidos por ter recebido um visto masculino. Nas redes sociais, ela disse que é seu direito ter sua identidade respeitada. Só faltava essa. Agora querem também mudar as leis de outros países. Palestras e encontro com Bill Clinton. A agenda de Barroso em Washington. Presidente do STF esteve em universidades e participará do talk show. Nesta semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, cumpre uma extensa agenda de compromissos em Washington. Ontem, o presidente do STF discursou na American University. E nesta quinta-feira, 1º, participará de 2 eventos. Por hora, a agenda do ministro para amanhã não foi divulgada. O juiz do STF deve retornar ao Brasil no fim de semana. Enquanto o Brasil está um caos jurídico, o ministro passeia no exterior contando suas mentiras. É revoltante. Moraes autoriza e 3 generais serão testemunhas de Bolsonaro no STF. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira permitir que todas as 15 testemunhas arroladas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sejam ouvidas no processo que apura um suposto plano de golpe de Estado. Entre os nomes autorizados estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o ex-vice-presidente general Hamilton Mourão, o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e o também general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Na mesma decisão, Moraes também garantiu à equipe jurídica de Bolsonaro acesso completo e imediato a todas as provas reunidas nas investigações. Essa demanda vinha sendo uma das principais queixas da defesa, que alegava cerceamento ao direito de defesa diante da falta de acesso integral ao material probatório. É urgente! A Câmara dos Deputados está ignorando o STF e avançando para suspender a ação do golpe contra Bolsonaro. Eu estou extremamente surpreso com essa notícia aqui. Olha aí, gente. Relator da Câmara ignora a STF, propõe trancar a ação do golpe contra a ramagem e abre brecha para beneficiar Bolsonaro. Opa! Será que os deputados cansaram de ser demandados pelo Supremo? Será, gente? Olha, um muito bom dia de feriado para você. Me conta aí nos comentários como que tá indo aí o seu dia. E essa notícia aqui é para começar bem o dia. Mas é até difícil de acreditar nessa notícia depois de tantos exemplos do Congresso se acovardando perante o Supremo. Dá uma olhadinha aqui, no que a notícia traz. O deputado Alfredo Gaspar votou pela suspensão integral da ação de golpe de Estado no STF contra o deputado Alexandre Ramagem. Ele que tinha sido antes diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência no governo Bolsonaro. O parecer do Gaspar, que é o relator do pedido do PL, ignora a posição do STF e abre margem até para beneficiar outros réus do mesmo grupo, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. Olha, eu conheço bem o deputado Alfredo Gaspar. Ele é um amigo querido, é um excelente parlamentar, é um grande jurista, é ex-promotor de justiça antes de se tornar político, antes de se tornar deputado, é ex-secretário de Justiça de Alagoas e é um baita de um advogado. Esse aqui sabe de lei e ele fez o certo.
Ele ignorou completamente o Zanin e o Supremo, que enviaram uma cartinha, um ofício para a Câmara dizendo o seguinte: olha, vocês podem suspender sim a ação penal contra o Ramagem, mas só contra o Ramagem e ninguém mais. E só pelos crimes antes da diplomação dele como deputado, depois disso não. O que impediria, por exemplo, a suspensão da ação contra a Ramagem em relação aos crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que são justamente os crimes mais graves, porque esses crimes só estariam configurados a partir do 8 de janeiro. Mas o advogado constitucionalista André Marcília, ele foi lá para o X e ele mostrou por que essa decisão aí do Zanin, enviada para a Câmara, esse ofício, essa carta, está absolutamente errada. Aliás, a imprensa disse que essa decisão aí do Zanin veio não do Zanin, mas finge a surpresa, veio do Alexandre de Moraes. E aí dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Ele começa dizendo, e está certo ignorar, mas em cima dessa matéria que fala aqui, ó, relator da Câmara ignora STF, propõe trancar a ação do golpe contra a Ramagem e abre brecha para beneficiar Bolsonaro. Exatamente a matéria que eu estava mostrando para vocês. E ele fala, olha, tá correto o relator ignorar, tá certíssimo, porque o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição permite a suspensão de crimes posteriores à diplomação. Ou seja, a restrição ali que o Zanin quis fazer, sendo ali um marionete do Alexandre de Moraes, está absolutamente incorreta. E ele seguiu dizendo, a suposta tentativa de golpe se tornaria crime apenas com o início dos atos executórios. Ou seja, o 8 de janeiro de 2023, após, portanto, a diplomação do parlamentar. Ou seja, na tese da acusação, o 8 de janeiro é essencial. Por isso que o Supremo não quer que suspenda o que aconteceu depois da diplomação. O Supremo está tentando dar uma cartada aí, está tentando manipular para que todo mundo possa ser punido integralmente e a atuação da Câmara não tenha efeito. Eles querem anular a atuação e o resultado da atuação da Câmara dos Deputados. Gente, e foi exatamente nessa linha aqui do Marcília que o deputado Alfredo Gaspar decidiu. Olha aqui, ó. Ao analisar o pedido do PL, o Gaspar afirmou que todos os requisitos para suspender integralmente o processo estavam preenchidos. Olha um trechinho aqui do parecer dele. Considerando a necessidade de conferir autonomia e independência ao mandato exercido pelo parlamentar legitimamente eleito, não resta alternativa a esta Casa, a Câmara dos Deputados, que não o sobrestamento, a suspensão da ação penal em sua integralidade, no seu todo, na sua inteireza aí, na sua integralidade, escreveu ele. E a CCJ é a primeira etapa desse tipo de pedido. A decisão final vai ser do plenário da Câmara e vai exigir 257 votos favoráveis, a chamada maioria absoluta, o que é aí o próximo passo. Gente, ó, se você gostou da notícia, deixe o seu like para que ela chegue a mais pessoas, alegrando o começo do dia de mais gente. Afinal de contas, a Câmara aqui tomou um passo inédito, importante e firme na direção da suspensão de um processo que pode acabar beneficiando o ex-presidente Bolsonaro. Lembrando que essas pessoas estão sendo processadas de modo absolutamente injusto, como eu já mostrei em vários vídeos aqui do canal. Então, agora a sorte está lançada e a briga, gente, vai ser feia. Será que a Câmara vai mesmo ter a coragem de peitar o Supremo e suspender a ação penal do golpe inteira, seguindo aí o parecer do Alfredo Gaspar, suspendendo a ação do golpe inteira até contra o Bolsonaro? E se a Câmara fizer isso, qual que vai ser a resposta do STF? Os ministros vão barbarizar? O que você diria? Como é que você responderia essa questão? Vou te dar 3 opções para responder essa pergunta se os ministros vão ou não barbarizar. Opção 1, sim. Opção 2, com certeza. Opção 3, é claro que sim. Em falas do Glenn ontem, ficou claro que o Alexandre de Moraes usou da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral para perseguir, mesmo fora do período ou com assuntos que não tinham nenhuma relação com o processo eleitoral. Ele usou da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral para perseguir. Olha, vai ter, por exemplo, teve um momento, João, não sei se você vai trazer essa fala, mas eu me lembro dela não textualmente, mas eu me lembro o contexto. Cláudio e Leandro. O Glenn diz que era para perseguir, que o Moraes mandou perseguir, tentar encontrar
nas redes sociais, quem estava se posicionando contra a viagem de ministros para aquele evento lá de Nova York, do 14 e 15 de novembro, do LIDE, salvo engano. Ele pede para que rastreassem na internet quem é que estava se movimentando ou se manifestando contra a ida dos ministros e também organizando a manifestação em Nova York. E encontra naquele momento um cidadão paranaense que teve, além da perseguição concluída com sucesso, suspensão das redes sociais, né, todas as suas redes, enfim, mostrando que não era para o Tribunal Superior Eleitoral aquela atividade, era para poupá-lo das manifestações que aconteceram, inclusive lá em Nova York. Ele usou da estrutura do tribunal para tentar blindar ele e os amiguinhos que foram para Nova York. Isso pode, Cláudio? Não pode, não, Alexandre Moraes, é abuso de autoridade, é usar o Estado com desvio de função, extrapola o poder de ofício de um magistrado, mas entra no rol dos atos de abuso de autoridade que o ministro Alexandre de Moraes pratica com a cumplicidade dos membros da Corte. Esse evento, especificamente, foi um dos furos que a Ouro Verde fez. Em maio, junho, soltaram cartazes de divulgação desse evento, e o Alexandre Pitoli recebeu, trouxe para discussão dentro do estúdio e do programa da Ouro Verde, cantando a bola. Falou, gente, o cartaz e os temas das palestras que ocorrerão depois do segundo turno da eleição de presidente de 2022, no evento em Nova York, serão separados em 2 dias. O primeiro dia com membros do Supremo Tribunal Federal dizendo que a Constituição deve ser obedecida, que o resultado da eleição tem que ser aceito e obedecido, e todo um discurso sobre o poder do Supremo em controlar o resultado das eleições no Brasil. O segundo dia falava sobre economia, e só tinha gente ligada ao PT, e falava a nova economia no novo governo. E aí, em maio, junho, a Ouro Verde fez uma reportagem sobre isso e nós chamamos a atenção. O Pitoli falou e eu falei. Gente, está tão certo o resultado da eleição que eles já estão fazendo o evento com o João Dória, que é o organizador do evento pelo LIDE, estão fazendo o evento em Nova York para levar lá para o primeiro mundo, em pleno coração de Manhattan, uma ordem de que o mundo tem que obedecer às eleições do Brasil e aceitar como elas eram e nova política econômica do PT. Ficou escancarado, documentado. E mesmo com o ministro Alexandre de Moraes fazendo esses absurdos ilegais que ele pratica tranquilamente, sem nenhuma punição, foi lá que o Barroso falou que perdeu o Mané, foi lá que o Gilmar Mendes, ao ser perguntado se o crime compensa, ele respondeu que não sabia, foi lá que teve o Moraes jantando no restaurante, discutiu com um senhor. Eles são o que o advogado Sebastião Coelho falou. São as pessoas mais odiadas do Brasil, no Brasil e no exterior. E nós estamos aqui com a liberdade de expressão que temos para sermos contra essa juristocracia, essa ditadura, esperando que pessoas com vergonha na cara no Senado parem de querer só roubar e passem a defender o Brasil. Leandro, uso da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral para perseguir. Veja, nós estamos falando do ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, né, cometendo absurdos, abusos e no cargo, né? Está lá sentadão agora, se bobear, né, rindo da nossa cara aqui, persigo mesmo, e usando a estrutura do tribunal. Só que, além dessa informação que o Glenn trouxe, desse cidadão do estado do Paraná que foi perseguido, nós temos o presidente Bolsonaro e o PL recebendo a multa de 22 milhões, todas as perseguições, né, sobre o presidente Bolsonaro no momento da campanha eleitoral, em especial quando ele não pôde, né, veicular imagens do 7 de setembro, do funeral da Rainha Elizabeth, falar que o Lula é pró-aborto, né, falar que o Lula é amigo de ditador, ou seja, não foi uma perseguição só àquele cidadão paranaense, foi uma perseguição nítida, escancarada a um lado, né, daquele que disputava a eleição naquele momento. Ou seja, o que não falta é perseguição, né? O que tem sobrado também, né, motivos para a gente afastar Alexandre de Moraes do posto que ocupa hoje, Leandro. Olha, sem sombra de dúvidas, Pitoli, e sobre essa retrospectiva aí que foi feita agora, e além de outras lembranças que nós temos sobre fatos que
que prejudicaram, né, as eleições, que prejudicaram o governo Bolsonaro. É aí que se contorna, né, o verdadeiro golpe que nós enfrentamos no Brasil. Esse foi o golpe que nós enfrentamos no Brasil, um golpe que tinha e ainda tem, né, um tirano no poder que usa dessas estruturas, tanto do TSE, bem como também da Suprema Corte, o STF, né, usa dessa cadeira, usa das instituições, dos poderes, no caso do poder da República, STF, né, o Judiciário, para perseguição política, para prejudicar um lado. E quando a gente fala prejudicar um lado e perseguir um lado, não apenas o presidente Bolsonaro foi perseguido no sentido de alterar ali o resultado das eleições, mas qualquer sujeito ou pessoa, ou jornalista, ou mesmo um juiz, né, como nós vimos acontecer, mesmo um juiz ou jornalista, ou um cidadão comum, ou um influencer, pessoas que têm opinião, qualquer um que se colocou ou se colocasse à frente do Alexandre de Moraes e ele ali se sentisse, de certa forma, ameaçado ou se sentisse ali, enfim, perturbado, né, no ápice ali da sua tirania, ele usava e continua a usar essas estruturas tanto do TSE à época e hoje ainda no STF para perseguir as pessoas. Inclusive, como foi bem dito aí, relembrado, se antecipando, ou seja, neste evento em Nova York, quer dizer, as pessoas, o cidadão brasileiro, seja ele residente no Brasil ou estando fora, as pessoas não podem se organizar para contestar, para protestar, para ser contra aquela reunião onde se falou, inclusive, bem lembrado aí pelo Dr. Cláudio, perdeu o Mané, foi ali. Ali eles já estavam anunciando o resultado do golpe que eles deram. Isso tem que ficar claro, isso tem que ser dito. Eles deram o golpe no Brasil. Eles criaram, além das narrativas, das perseguições, o uso do sistema, o uso das instituições para perseguir pessoas, mas, ao fim de tudo, para alterar, para modificar o resultado das eleições. Não é à toa que o nosso presidente Bolsonaro, então candidato, foi tão perseguido, foi tão prejudicado. Foi tão prejudicado. Então, tudo isso com o fim de alterar o resultado das eleições e como eles próprios reconhecem, né? A interferência do STF foi que tornou possível trazer Lula de volta à presidência da República, ou o perdeu Mané, ou vencemos o bolsonarismo, e tantas outras falas escancaradas por parte deles, que demonstram muito claramente a atuação já há muito tempo no sentido digamos, desviar, né, a finalidade da Suprema Corte ou do TSE para, com isso, alcançar o golpe que nós ainda estamos vivenciando em nosso país. Então, eles são os verdadeiros golpistas, né? O Alexandre de Moraes, ele é o verdadeiro golpista que encabeça e vem encabeçando toda esta situação de colapso que estamos vivendo em nosso país, em que pessoas comuns estão sofrendo, em que nós vemos o Bolsonaro ser citado de uma maneira perversa, intimado dentro de uma UTI, e que ele se utiliza de toda essa criatividade, volto a dizer, essa criatividade satânica para alcançar o seu objetivo. Mas eu digo e volto a repetir também, não há mal que dure para sempre. Este mal não vai durar para sempre. O Brasil precisa voltar para os trilhos. E o cidadão comum, ou o jornalista, ou um juiz decente que se tenha, ou qualquer pessoa que queira ter opinião, que queira protestar, que queira, enfim, que queira se manifestar de qualquer forma, não pode ser perseguido. E nós não podemos admitir que o ministro ou ministros da Suprema Corte se utilizem da sua cadeira para aplicar um golpe no Brasil, como aconteceu nas últimas eleições, não apenas no resultado da eleição, mas em todo o governo Bolsonaro. Nós vimos a atuação da Suprema Corte também já no sentido de inviabilizar o governo Bolsonaro. E, claro, isso acabou como consequência nas próprias eleições e colocando aí o bandido, o Lula, né, na presidência da República, como eles próprios admitem.